Bom, pessoal, então vamos começar aqui essa aula acerca de medidas da mecânica quântica, né? Aqui a gente vai ver mais ou menos como que a gente pode entender, como que a gente pode interpretar o que é uma medida do ponto de vista de mecânica quântica, né? Então vou começar aqui com a frase do Dirac, né? Dirac disse que, aqui eu coloquei a frase original em inglês, né? Que basicamente uma medida sempre faz com que o sistema salte para um alto estado, né, da variável dinâmica que está sendo medida, né? Então, literalmente, o que ele quis dizer é que uma medida na mecânica quântica sempre faz com que o sistema salte, do ponto de vista de estado quântico, né, ele salte para um alto estado da variável dinâmica que está sendo medida, né? Então isso significa o quê? Isso significa que se você tem um estado quântico descrito como alfa, né, esse cat aí alfa, e você faz uma medida de um operador A qualquer, né, no momento em que você mede este operador, o sistema vai saltar para um alto estado, né, de A. É lógico que se você pensar do ponto de vista de mecânica quântica, esse seu alto estado, esse seu estado original alfa, que era um estado qualquer, não necessariamente um alto estado de A, ele pode ser descrito como uma combinação linear, né, dos autoestados do operador A que está sendo medido. E, obviamente, os coeficientes vão ser dados pelo produto interno entre o seu estado original alfa e os autoestados, né, que eu chamei aqui de a linha, tá certo? Então, se, por exemplo, o seu sistema quântico já se encontra em um autoestado de A, né, ou seja, se o estado original é um próprio autoestado do operador A, quando você faz uma medida do operador A, ele vai continuar no mesmo estado quântico, porque em princípio, se você faz uma medida de um operador no seu próprio autoestado, você não interfere no estado quântico, você obtém o valor de uma medida, né, e você não muda, tá bom, o estado físico, o estado quântico, né? Por exemplo, se o estado quântico inicial é normalizado, né, e os valores deste meu observável A, que eu estou querendo medir, se eles são ortogonais, tá certo? A gente pode dizer que o estado original sendo normalizado, né, como eu estou colocando aqui, produto interno dele com ele mesmo sendo 1, eu posso pegar o cat alfa e o bra alfa, né? Eu posso desmembrar aqui em duas somatórias, uma somatória para o bra, outra somatória para o cat, né? E eu vou chegar à conclusão de que se esses caras aqui são ortogonais, né, esses autoestados de A, eu vou dizer que o produto interno entre eles é um delta de A' a duas linhas, esse produto aqui é o produto dos coeficientes, e eu vou chegar à conclusão de que a somatória do quadrado dos coeficientes, né, dá 1. Isso me diz uma ideia, né, de que o quadrado desses coeficientes aqui, tá certo, é de certa forma uma probabilidade, porque se você somar todo mundo, está dando igual a 1, tá certo? Então a probabilidade de você obter um valor de A' na hora que você faz a medida vai ser justamente, né, esse coeficiente aqui. Se você lembrar aqui do slide anterior, você vai ver que é este valor aqui de produto interno ao quadrado, tá bom? Então, do mesmo momento que você interpreta isso daqui como uma probabilidade, né, de você obter o valor A', né, a gente pode pensar o seguinte: então, se eu pegar esse valor A', tá certo, e multiplicar pela probabilidade de obter ele, eu vou ter aí, de certa forma, uma grandeza, né, que me dá a probabilidade multiplicado pelo valor, que se eu somar todo mundo agora sobre todos os valores que eu tenho, eu vou ter um valor médio, tá certo? De todas as medidas possíveis do operador A, tá certo? Então, por exemplo, se você faz uma série de medidas na mecânica quântica e você tem, de certa forma, a frequência na qual essa medida está aparecendo, né, a frequência ela vai estar diretamente relacionada à probabilidade de você obter o valor da medida, tá certo? Então, se você lembrar, por exemplo, do experimento de Stern-Gerlach, né, quando nós fazíamos o feixe de partículas passar pelo campo magnético, né,
o que você obtinha lá era que 50% das partículas, tá certo, iriam para cima e 50% das partículas iriam para baixo. Isso significa que a probabilidade de você obter, né, mais h cortado sobre 2 era 50%. E a probabilidade de você obter menos h cortado sobre 2 também era 50%. Tá bom? Mas, obviamente, nem sempre é assim. Se você tiver já um estado alfa, né? Não no caso dos espinhos, mas, por exemplo, na mecânica quântica, se você tiver um estado alfa qualquer, né? Se você preparar o seu sistema com um desequilíbrio do ponto de vista de combinação linear, né? Isso é normal acontecer. A gente vai ter vários exemplos aí futuramente, né, de estados quânticos que são combinações lineares, mas a combinação linear não é 50%, 50%, ela tem de certa forma um desequilíbrio aí. Você vai ter, por exemplo, mais probabilidade de obter um valor e menos probabilidade de obter outro valor. Tá certo? Mas de qualquer forma, se você pega o valor e multiplica pela probabilidade de obter ele, pega o outro valor, multiplica pela probabilidade de obter ele e depois soma todo mundo, que você vai ter um valor médio. Tá certo? Então você vai ter um valor médio aí. No caso dos spins, é fácil de ver que se você tem 50% vezes h cortado sobre 2 mais 50% vezes menos h cortado sobre 2, você vai ter um valor médio zero. Tá certo? Então o valor médio aí da medida no seu estado quântico original vai ser zero. Tá bom? O valor esperado aí, né, de obter de SZ, tá bom? No estado que vem aí qualquer, né, vai ser zero. Depois a gente vai discutir mais na frente. Tá bom? Então a gente recai aqui na média das medidas de A, né, que é escrita como uma probabilidade de você obter cada medida, multiplicando pelos valores medidos. Isso significa, como eu já disse aqui, que a probabilidade de você obter o A' é dado pelo coeficiente ao quadrado, módulo do coeficiente ao quadrado, e a probabilidade, por exemplo, de obter um A duas linhas é o módulo do coeficiente ao quadrado. Então, se você tiver um gráfico onde você tem os valores das medidas e em função da probabilidade, né, o que você vai ter aí é uma distribuição probabilística, né? Ou seja, é como se fosse de fato uma distribuição, tá certo? Então, quando você tira, por exemplo, as distribuições mais comuns que a gente tem, né, que a mais comum, a mais famosa de todas é a distribuição gaussiana. Então você tem, por exemplo, aqui valores das medidas e você tem a frequência na qual elas acontecem. Tá certo? Então isso é uma espécie de probabilidade, cai dentro do conceito de teoria da distribuição, né, lá da estatística, e basicamente essa definição aqui é o que a gente chama de valor médio. Né, o valor médio de um observável aqui na mecânica quântica, que na verdade é o valor médio, né, das medidas possíveis, né, de A, que elas estão aqui no eixo X. Tá bom? Tudo isso é para dizer que, na verdade, o que a gente quer mostrar aqui é que se a gente, por exemplo, usar os projetores de A, né, se a gente pegar aqui agora desmembrar essa probabilidade, né, em dois termos aqui, que é o C estrela, né, e o C não estrela, né, a gente vai chegar à conclusão de que esse valor médio de A é uma somatória, né, desses termos aqui. Agora perceba aqui, ó, observe bem. O que eu estou fazendo aqui, ó, é desmembrando, né, o que é o estado alfa, o que é o outro estado alfa, né? Então, como se eu estivesse tirando esse cara daqui do somatório, tirando esse outro cara também do somatório, né? E observando que o que a gente tem aqui no meio, né, é o alto valor multiplicado pelo projetor. Ora, né, a gente já sabe lá na teoria, né, de representação de matriz através de um operador, né, ou seja, como você representar um operador usando matrizes, né, você vê aí as aulas passadas, né, você vai ver que a gente sempre representava um operador pelos seus autovalores multiplicados pelos seus projetores, tá certo? E isso obviamente diz que o valor médio então é este produto interno aqui, que é basicamente um que a gente conhece coloquialmente como sanduíche, né, do valor alfa e o A, que é o operador aqui no meio, ou seja, é a nossa definição de valor esperado, tá certo? Então, na mecânica quântica, a definição de valor esperado basicamente é a média. E aqui é importantíssimo repetir sempre: o valor esperado, né, não é os valores que você obtém na medida, tá certo? O valor esperado é a média das medidas. É muito importante você saber distinguir isso daí. E o maior exemplo que eu dou é o caso do experimento Sterninger-Lake.
né? Onde as possíveis medidas que a gente obtém é mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Mas se você fizer uma média desses valores aí, vai dar zero, tá certo? Então o valor esperado aí é zero, tá bom? Em compensação, o que você obtém ou é mais h cortado sobre 2 ou é menos h cortado sobre 2. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a média, ou seja, o valor esperado, ele pode dar qualquer coisa. Pode dar números quebrados, ele não precisa ser quantizado. Tá certo? O valor esperado não precisa ser quantizado. É um número real qualquer. Tá bom? Isso aqui é onde a gente tem um observável físico, isso aqui é um número real qualquer. Tá bom? Então é preciso focar bastante nisso daí, que o valor esperado não é o valor das medidas. Tá bom? O valor das medidas são os autovalores. Tá certo? É só você lembrar da frase de Dirac. O sistema recai num alto estado automaticamente e como valor você obtém uma medida, que é o alto valor. Tá certo? E como resultado você obtém o alto valor. Agora, o valor esperado não é a média. E aí essa média pode ser qualquer coisa, que vai depender justamente do peso, da probabilidade de cada um acontecer. Tá certo? Tudo bem? Então, essa ideia é bem simples de entender. A frase de Dirac, né? Se você tem aqui um estado alfa, né? Você passa por uma medida, né, de A, o que acontece é que você automaticamente tem um único estado aqui bem definido, né? Esse esquema, né? Esse desenho aqui, ele representa justamente uma medida de A, tá certo? Não adianta você deixar passar todos os outros estados aqui, tá certo? Se você deixar passar todos os outros estados, você não está fazendo uma medida de A, tá bom? Então, a partir do momento que você faz uma medida de A, né, isso engloba passar por um equipamento e barrar, tá certo? Os outros autoestados. Então, o que a gente chama de filtragem ou de medida seletiva aqui, ou medida de fato, né, é a passagem pelo equipamento e barrar os outros autoestados. Isso aqui significa medir A, tá certo? Porque enquanto você não barrar os outros autoestados, você só vai, de certa forma, ter aqui é como se você estivesse simplesmente dizendo que alfa é uma combinação linear de todos os outros autoestados. Isso aí é óbvio. Isso aí é óbvio. Isso aí não é medida. Tá bom? Medida é quando você de fato seleciona, tá bom, um único autoestado, né? Então, nesse caso aqui, se a gente usar, por exemplo, o projetor, como é que a gente pode entender isso daí, né? Medir A, na verdade, é aplicar um projetor, né? Então você aplica um projetor sobre alfa, tá certo? E como resultado você tem automaticamente aqui, né, um autoestado de A vezes um coeficiente. Agora, se esse coeficiente aqui for zero, o resultado é zero. Tá bom? Então se o coeficiente, que é o alfa vezes o A', for zero, você tem como resultado aqui a atuação desse projetor, que é uma filtragem, você tem zero. Tá bom? Isso pode acontecer. A gente vai ver que existem operadores na mecânica quântica que quando você atua sobre um estado qualquer, o resultado é zero. Então isso é normal. Inclusive operadores com observáveis físicos, operadores que têm significado físico, né, que são observáveis físicos, você pode ter como resultado zero. Isso não é nenhum absurdo. Zero pode ser um alto valor. Tá bom? O valor zero pode ser um alto valor e ele é em vários contextos. A gente vai ver depois aí futuramente. Tá certo? Então, vamos tentar aplicar esses conceitos aí no sistema de spin meio, que é justamente para a gente construir o SX e o SY, né? O SZ, a gente, de certa forma, o operador SZ, a gente já construiu ele, né? Lembrando daquela ideia de que um operador é os seus autovalores vezes os projetores, né? Então, o que falta a gente construir aqui são operadores x e y, tá certo? Então, imagine aqui um experimento de Stern-Gerlach, que aqui a gente tem um forno, onde eu lanço partículas, passa por um campo magnético aqui na direção x. Em princípio, eu posso barrar aqui o feixe menos e aqui deixar passar o mais, tá bom? E depois eu pego esse feixe aqui de partículas SX+, e passo pelo equipamento aqui, né, de Stern-Gerlach na direção Z. Isso também vai fazer com que o meu feixe se divida aqui em SZ+, e SZ-, tá certo?
Então, nesse caso aqui, as probabilidades do feixe ser dividido é igual, tá bom? Então você tem uma igual probabilidade tanto para um lado como para o outro. Portanto, né, o coeficiente ao quadrado, lembra lá daquela ideia lá, de que o coeficiente representa a probabilidade, tá bom? Então o coeficiente ao quadrado de Sx, né, do produto interno entre Sx mais e Sz mais, projetado no Sz mais, e o Sx mais projetado no Sz menos, ou seja, esse cara aqui como combinação linear desses dois, né? O que eu estou dizendo aqui é que o coeficiente da combinação linear ao quadrado é 1/2. Isso faz com que o módulo do coeficiente, né, dos dois seja 1 sobre raiz de 2. Olhando para isso, a gente pode propor, né, que os autoestados de Sx, né, são combinações lineares dos autoestados canônicos de Sz mais e menos, né? Então a gente vai propor aqui que Sx, tá bom, é uma combinação C1 mais C2 menos, né? Onde o mais e o menos aqui são os autoestados de Sz, que são os autoestados que a gente considera como canônicos, tá bom? Esses coeficientes aqui C1 e C2 são dados pelos próprios valores assumidos pelo produto interno, né? E a gente já viu, né, no slide anterior, se você voltar um pouquinho aqui, que é 1 sobre raiz de 2. Por quê? Porque a probabilidade é igual. Tá bom? A probabilidade é igual de obter os dois. Então, é 50% a 50%. Então, isso faz com que esse coeficiente aqui possa ser dado como 1 sobre raiz de 2 vezes uma fase. Né? E mais ou menos. Tá bom? Aí você pergunta, mas por que essa fase? Né? Perceba que a necessidade dessa fase aqui é porque eu só tenho informação do módulo. Tá certo? Só tenho informação do módulo. Então, como eu só tenho informação do módulo, pode ter ainda um número complexo aqui que eu não sei quem é. E é uma exponencial pura, né? Complexo. Tá bom? Perceba que isso aqui satisfaz, né, o módulo ser 1 sobre raiz de 2, porque depois que você multiplica isso aqui pelo complexo conjugado, né, isso aqui vai é eliminado. Tá bom? Da mesma forma o outro também. Então isso aqui pode ser isso ou isso. Tá bom? Onde delta é uma fase qualquer, que a gente ainda vai ter que determinar. Tá bom? Então, sabendo que esse produto interno aqui deve ser ortogonal, né, podemos propor o seguinte, que Sx mais é 1 raiz de 2 mais, ou seja, eu já estou dizendo que esse C1 é 1 sobre raiz de 2, e que o C2 ele carrega a informação da fase, que eu não sei quem ainda. Né? Para que isso aqui seja ortogonal, um ao outro, né, eu vou acrescentar aqui um menos. Perceba que a diferença entre esse e esse é só que tem um menos aqui. Né? Observe aí, faça a conta direitinho aí do seu lado. Se você quiser pausar o vídeo aí para fazer a conta, verifica que quando você pega esse cara aqui e multiplica por esse, né, usando aqui o bracket, dá zero. Tá bom? Da mesma forma, teste que esse cara aqui também e esse outro aqui, o módulo deles dá 1 sobre raiz de 2, tá bom? Então, se quiser dar uma pausa aí e testar essas contas aí, seria interessante, tá bom? Então, esses autoestados aqui é uma proposta, eu não sei quem a faz, tá bom? Então, da mesma forma, eu vou propor para por analogia, eu vou construir para o SY, tá bom? Então, eu vou colocar aqui SY mais, SY menos, do mesmo jeito, mais e menos, ó. Perceba que continua tudo ortogonal, só que aqui eu vou dizer que existe uma fase 2, tá certo? Por quê? Para diferenciar do SY, do X, aliás, tá certo? E aqui eu vou diferenciar com delta 2. Então, delta 1 delta 2 a gente não conhece ainda, tá bom? Como que a gente pode determinar esse delta 1 e esse delta 2, né? Então, se a gente voltar aqui para o experimento de Stern-Gerlach, tá bom? Eu vou imaginar agora o feixe passando aqui por um equipamento com o campo na direção X, eu barro o Sx menos, deixo passar o Sx mais, né? Só que agora eu coloco um campo na direção Y. O que eu vou obter, isso é um fato experimental, mas conceitualmente também a gente entende bem isso daí, é que o campo aqui, estando na direção Y, vai desmembrar dois feixes na direção Y, um para mais e outro para menos, e com igual probabilidade. Então, os coeficientes aqui você pode já escrever
né, que eles vão ser 1 sobre raiz de 2 da mesma forma, tá bom? Então, pensando também na situação contrária, deixando passar agora o menos aqui, ó, colocando a direção y, você vai ver também que o feixe que passa é sy mais, é sy menos, com a mesma probabilidade. Então, todos esses coeficientes aqui também é 1 sobre raiz de 2, né, um módulo. Então, o que a gente faz? A gente pega agora o que a gente construiu, né, então, considerando isso, né, a gente faz aqui que o produto interno desses dois caras tem que dar 1 sobre a raiz de 2, coloca aqui os dois termos, né, é importante que nesse momento aqui você pausa, né, o vídeo e testa as continhas, tenta fazer do lado aí o seu rabisco, né, se tiver alguma dúvida aí depois a gente pode discutir, conversar. Então basicamente aqui é o SY, né, mais, aqui é o SX mais, e o produto deles dois tem que dar 1 sobre a raiz de 2, tá certo? Então aqui mais com mais é 1, que é normalizado, menos com mais é 0, mais com menos é 0 e menos com menos é 1. Então o que sobra no final é igual a 1 sobre a raiz de 2. Então 1 meio mais 1 meio é elevado aí, olha as duas fases aqui, ó, aparecendo, né, que a gente vai saber justamente quem é que é essa fase aí. 1 sobre a raiz de 2, aqui você tem 1 meio, eu tirei 1 meio do módulo, 1 mais é elevado aí sobre a raiz de 2, tirando novamente aqui a raiz de 2, né, ou seja, cancelando esse 2 com essa raiz de 2, aqui a gente tem que o módulo é igual a raiz de 2, tá certo? Desmembrando aqui o módulo, né, o que é o módulo de número complexo? É a raiz, né, do z vezes z estrela, né? Imagina que isso aqui é um número complexo z, então o módulo de z é raiz de z vezes z estrela. Bom, isso aqui tem que ser igual a 2, e aí quando você desmembra aqui vai chegar à conclusão de que 2 mais 2 cosseno de delta 1 menos delta 2 é igual a raiz de 2. Bom, isso me leva a concluir que cosseno de delta 1 menos delta 2 tem que ser igual a 0. E isso tem uma solução simples. É que a diferença de fase tem que ser π sobre 2 ou menos π sobre 2. Ou seja, 90 graus. Tá bom? Então a diferença de fase entre o delta 1 e o delta 2 é π sobre 2. Sendo assim, né, a gente pode escolher delta 1 0 e delta 2 π sobre 2. Aí você diz, mas por que você escolhe arbitrariamente delta 1 igual a 0? Na verdade, em mecânica quântica, quando você multiplica um estado quântico por um número complexo, isso não muda nada. A única coisa que você muda é na normalização, tá certo? Então, eu posso escolher essa diferença de fase aqui, como eu sei que ela tem que ser de π sobre 2, eu não vou escolher um número aqui, eu sei que a diferença, por exemplo, é 90. Aí para que eu vou escolher aqui um ângulo de 37 graus e o outro, né, de 127 graus? Para quê essa diferença? Eu vou facilitar a minha vida, eu vou facilitar a descrição dos estados quânticos, né? Eu vou escolher um a 0 e outro a 90. Esse é o mais óbvio, né? Se você for teimoso, né, quiser escolher, eu quero menos π sobre 2 e o outro 0, pode, não tem problema nenhum, só vai ficar diferente aqui os estados. Mas eles continuam sendo autoestados de SX e SY. Tá bom? Para manter a tradição dos livros de mecânica quântica, a gente escolhe o do X sendo 0, e aí deixa os autoestados de X com coeficientes reais, né? E os do Y a gente escolhe sendo π sobre 2, e aí faz com que o coeficiente do Y, né, tenha aqui o I, né, que é elevado a isso, π sobre 2 é igual a I, né? Isso faz com que o coeficiente seja complexo. Tá certo? Então, basicamente, pode ser facilmente mostrado, e aí é o momento onde você vai pausar aqui o vídeo, né? Pode ser facilmente mostrado que esses autoestados de SY aqui, construídos, são ortogonais aos autoestados de SY e são ortogonais ao de SZ, que é o mais e o menos. Tá certo? Então, essa continha aí você mostra facilmente, não é difícil. Quem tiver dúvida depois pode entrar em contato comigo. Mas dá para mostrar que os dois são ortogonais, tá certo? Então, aqui a gente tem os autoestados. Só voltando aqui um pouco, se a gente tem os autoestados e tem os autovalores, fica fácil construir, né, qualquer operador. Então você tem um operador A qualquer, ele é um somatório dos seus autovalores vezes os projetores.
Mas quem são os projetores? Né? É o produto aqui que a gente muitas vezes chama de produto externo, né? Mas essa nomenclatura não é muito interessante. É basicamente um projetor. A nomenclatura correta na mecânica quântica é projetor, né? Que é o cat vezes o bra. Né? Perceba que isso aqui é um operador, não é um valor esperado, não é um número, não é nada, é um operador. É um operador que tem outro nome chamado de projetor. Então, SX mais vezes o outro valor, SX menos vezes o outro valor. Soma tudo isso aqui é o operador SX. Então você dá uma ajeitada aqui, dá um arrumado nos operadores, né? Você vai chegar à conclusão de que SX é igual a H cortado sobre 2, mais menos, mais, menos mais. Tá bom? Então, pausa o vídeo aqui, faz essa continha aí para testar, que é super simples. Da mesma forma, para o SY, se eu usar aquele mesmo argumento aqui de que é o alto valor vezes os projetores, eu escrevo H cortado sobre 2, os projetores na direção mais, menos H cortado sobre 2 na direção menos. Você vai mostrar também que o operador SY ele é escrito dessa forma, tá bom? Dessa forma, os operadores x, y e z ficam bem definidos, né? Então ficam completamente definidos. Então agora a gente sabe, né, usando conceitos de medida, conceitos de alto valor, de projetor, né, de ortogonalidade, né, de ortonormalidade, ou seja, você considerar que os autoestados são normalizados e ortogonais, né, a gente conseguiu construir os três operadores de spin, tá certo? Então, agora a gente vai começar a trabalhar aqui esses três operadores que a gente definiu, né? E a gente vai definir o que a gente chama de comutador de A e B, muito importante na mecânica quântica, é o comutador, né? O que é o comutador de A e B? A gente usa esses colchetes aqui. O comutador de A e B é simplesmente A, B menos BA. O que é isso na mecânica quântica? Né? AB significa que você primeiro vai atuar o B, depois vai atuar o A, porque na mecânica quântica você sempre lê os operadores na forma contrária, ou seja, você lê da direita para a esquerda, tá bom? Então quando eu escrevo AB, eu estou dizendo que primeiro vem o B. O primeiro operador a agir sobre um estado quântico é o B, depois é o A. Aqui nesse caso, BA significa que primeiro é o A, depois é o B. Tá certo? Então dessa forma, comutador, por exemplo, de SX-SY, que é SX-SY menos SY-SX, você pode fazer essa conta aí facilmente, né, usando esses operadores aqui, ó, e esse rapaz aqui, e esse rapaz aqui. Então, você pode facilmente mostrar que vai dar IH cortado SZ. Então, eu peço todo mundo, dê uma pausa no vídeo aí, faça essa conta aqui. Muito importante você mostrar essa continha aqui, que não é difícil. Você vai usar esse operador SX aqui, usar esse operador que a gente descobriu aqui, SY, bom, e quando você aplicar a definição de comutador, dá uma continha simples ali, você pode fazer do lado, né, no papel, rabiscar ali, você vai mostrar que o resultado da IH cortado SZ, tá bom? O mais interessante é que se você fizer, né, essa brincadeira aqui, né, de SX, por exemplo, e aí você quer ver como é que é o computador de SX com SZ, né? O resultado que você vai obter é menos IH cortado SY, tá certo? De forma geral, SIJ, SISJ da IH cortado é aqui o epsilon de JK, né? Isso aqui é o que a gente chama de pseudotensor, né? SK, isso significa o que? Esse epsilon de JK, ele tem uma ideia cíclica, né? De que se você disser que isso aqui é 1, isso aqui é 2, o K é o 3, né? Então o epsilon de IJK significa que o epsilon 1, 2, 3, né, é 1, tá certo? Em compensação, se você tiver na forma anticíclica, que é, por exemplo, o I igual a 1 e o J igual a 3, por exemplo, então S1, S3, tá bom?
o resultado aqui vai ser o 2. Mas perceba que 1, 3, 2, ele é anticíclico. É como se você estivesse fazendo aí a volta no sentido horário, né? No sentido que não é o comum, tá bom? Então aqui vai ficar epsilon de 1, 3, 2. Então epsilon de 1, 3, 2 é menos, tá certo? E aí o menos significa que o resultado de Sx, que é o 1, com Sz, que é o 3, que dá o Sy, isso aqui é menos IH cortado. Tá bom? Bom, então, da mesma forma, se você tiver índices iguais aqui, tá certo? Índices iguais, por exemplo, Sx, Sx, tá bom? Significa que aqui você tem 1 e 1. Epsilon, 1, 1. O resultado vai ser qualquer coisa, mas na verdade, quando você tiver índices iguais aqui, tá certo? Esse epsilon de IJK com índices iguais é zero. Tá bom? Depois a gente posso explicar mais por fora, mais ou menos como é que funciona esse epsilon de JK. Né? Quem quiser, a gente pode preparar um material extra aí, ou então dar um material extra aí de como é que é o epsilon de JK. Tá bom? Mas basicamente ele obedece uma relação cíclica. Se for cíclico é 1, se for anticíclico é menos 1, e se tiver índices iguais é 0. Tá certo? E aí isso aqui é universal, você pode testar para o x e y, para o z, xe, yz e por aí vai. Tá bom? Definindo aqui o que a gente conhece também como anticomutador, que a gente vai precisar também mais na frente. O que é o anticomutador? Se o comutador é o menos, o anticomutador é o mais. Tá bom? Tem menos utilidade na mecânica quântica do que esse, né? E a gente vai ver mais na frente por quê. Mas é importante também, é um operador importante na mecânica quântica. É o anticomutador. Que você pode mostrar também que o anticomutador entre os três operadores Sx, Y e Z vai me dar agora h cortado ao quadrado sobre 2, tá certo? E delta de JK. Bom, isso aqui é o interessante. O resultado da delta de JK. Né? Então isso significa que se você tiver aqui com Sx e Sy, o anticomutador é o que? Sx, Sy, 0. Né? Porque o delta de números diferentes é 0. Em compensação, se tiver com Sx, Sx, vai dar h cortado sobre 2, porque o delta de xx, né? Ou seja, delta 1, 1, por exemplo, é 1. Tá certo? Tudo bem? Dá para mostrar facilmente isso daqui. Tá certo? Bom, outra coisa importante aqui, né, que a gente pode mostrar que se eu definir agora o operador s quadrado, como sendo sx quadrado, sy quadrado, cz quadrado, né, você pode mostrar, faz uma continha do lado aí de novo, né, não é difícil. Por isso que eu reforço que você deve fazer essas contas para a gente ganhar tempo na discussão. Então você pode mostrar que esse quadrado, né, é 3/4 de h cortado vezes a identidade. Né? Ou seja, o s quadrado cai no operador identidade. Né? 3/4 de h cortado do operador identidade. Dessa forma, o computador, se ele é função da identidade, o computador dele com qualquer componente vai ser 0. Né? Porque é como se você estivesse colocando aqui entre o operador A e o B, né, a identidade. Então, colocando a identidade, tá certo? Isso mostra com que não importa se você atuar primeiro a identidade, depois o operador, a identidade depois o operador e inverter a ordem, vai dar 0. Tá bom? Na mecânica quântica é importante a gente ver que as componentes de spin aqui, né, elas não comutam. Bom, x e o y, x e o z, o y e o z, elas não comutam, dá sem outro operador. O comutador delas não é 0. Tá bom? Já esse operador que é s quadrado, ele comuta. Tá certo? Com qualquer componente. Isso aqui é um resultado muito importante. Muito importante mesmo. A gente vai ver depois que a gente vai construir uma série de coisas se utilizando esse resultado. Por isso que eu peço que você pare aí um pouquinho o vídeo, faça a continha, pegue esse operador quadrado, faça o comutador dele com uma das componentes, você vai mostrar que é 0. Quem precisar de ajuda,
Quem precisar de auxílio depois eu posso separar um tempinho para lhe ajudar. Dá para mostrar que isso aqui é zero, tá bom? Facilmente. Dá trabalho, né? Mas dá para mostrar. Não é uma conta de outro mundo. Então, finalizando aqui, dessa forma os operadores S quadrado e SI, ou seja, qualquer uma das componentes, eles comutam entre si, significa que é zero. Ora, mas o que significa comutar? Comutar, quando isso aqui dá zero, esse resultado aqui dá zero, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não importa a ordem. Se eu atuar primeiro o B e depois o A, é a mesma coisa de atuar o A e depois o B. Tá certo? Então, essa inversão aqui sendo zero, significa que não importa a ordem. Então aqui, ó, como esse cara com esse cara aqui não importa a ordem, comuta. Né? Mas duas componentes SY e J não comutam. Ou seja, esse resultado que a gente obteve aqui mostra que as componentes de spin não comutam entre si. Em compensação, uma componente de spin qualquer dessas três comuta com quadrado. Bom, isso é um resultado importantíssimo, mas muito importante mesmo. Tudo bem, pessoal? Então tá certo? Então é isso. Então, finalizando aqui esse vídeo aqui, e aí a gente continua depois. Então, abraços, até a próxima.